Ó, deu certo. Bom, gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Muito feliz, né, com esse encontro. Acho que a gente estava devendo para vocês, né? Já faz um tempo que a gente, né, esses encontros eram para ser mais recorrentes. Então, acho que é uma meta aqui para o nosso 2023, para que a gente possa estar, né, compartilhando com, a gente possa compartilhar com vocês com mais frequência, né, o que o Instituto vem fazendo e que a gente possa ouvir também de vocês, né? Como cada um está atuando, como, né, de repente ideias surgem, né? Porque eu acho que esse é um espaço de muita abertura, que a ideia é que vocês também contribuam, que vocês também tragam insights, ideias, né? Eu acho que mais do que tudo, o Instituto, né? Vou passar para a Cris, né, já apresentar, enfim, a fala para ela, mas a gente aprende com ela que aqui a gente soma forças, né? A gente é muito grato, somos gratas, né, a toda e qualquer ajuda que vocês, né, já contribuem demais, mas toda e qualquer ajuda que possa surgir. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. A gente sabe, né, da dificuldade de parar as atividades, cada um, né, com as suas atividades, né, de casa, de trabalho. Então, para a gente é realmente bastante importante esse encontro e que a gente possa fazer ele com mais frequência esse ano. Então, vou passar a fala para a Cris, né? Eu vou compartilhando a apresentação, Cris, mas já passo a fala para você. Ou para a Elde primeiro, que já está fazendo Não, assim. não, Nira, é que acho que deve estar aparecendo aí pra você que a Valkyrie tá tentando entrar. Vê se Ah, sou apareceu a eu janelinha. também. Gente, a Elde deixou tudo comigo. Vocês não sabem como eu sou a pessoa mais tecnológica da nossa equipe. Não sei se sou eu ou é a Cris. A gente briga para ver quem vai ser a mais tecnológica. Pronto, pronto. Oi. Bom, muito obrigada. Como a Elde já falou, assim, a gente só pode agradecer vocês, não só pelo tempo de hoje, mas pelo tempo que vocês doam, nos dias de vocês para o Proteia. A gente, toda hora que a gente fala, a gente não consegue acreditar tudo que a gente já conseguiu fazer em menos de 5 anos. O Proteia vai completar 5 anos esse ano, e já foram tantas conquistas, já foram tantas coisas que foram realizadas. O time é pequeno, mas o time não faz nada sozinho. Então, é gratidão mesmo, porque tudo que foi conquistado não foi a gente que conquistou sozinho. Assim, sem vocês, sem o expertise de cada um, sem o tempo de cada um de vocês, a doação de tempo, carinho, e paixão, nada disso estaria acontecendo. Então, primeiro a primeira coisa que eu queria é realmente agradecer a vocês. Pode mudar, Anira. Vamos começar a fazer uma rodada de apresentação, todo mundo falando nome, quanto tempo está com Protea e qual que é a atuação para a gente se conhecer. Então, Isso já vou inclui a puxar, gente, né, Cris, também. Acho que essa rodada inclui todos nós. Um vai puxando o outro. Alguém começa e quando terminar, puxa alguém. Assim a gente segue. eu vou começar e aí eu vou passando a palavra, tá bom? Bom, eu sou a Cris Assunção, estou no Protea desde maio de 2019 e eu sou a diretora executiva do Instituto Protea. Mira. Eu sou a Nira, sou coordenadora de projetos aqui do Instituto e eu estou no Protea desde junho de 2019. Elde. Eu sou a Elde, eu hoje sou assistente de comunicação e assistente do projeto social, e eu acho que desde 2019, comecei como voluntária e como parte da equipe desde 2021, se não me engano, sou péssima com data. Mo, Oi, eu sou Mônica, sou responsável pelo marketing e comunicação do Proteia, e eu estou no Proteia. Comecei também como voluntária em fevereiro de 2019 e desde 2021 também como colaboradora. Camila está aí? Eu não vi. A Camila não vai poder. A Bia tá. Ah, Bia. Eu sou a Bia, eu sou gerente de projeto, responsável pelo projeto de inteligência artificial. Eu comecei no Proteia no primeiro semestre de 2019 como voluntária e desde 2021 que eu assumi o projeto e passei a fazer parte da equipe. Cláudia. Boa tarde a todas, a todos.
Eu entrei, né? Conheci o Protea em 2021, então estou aqui desde 2021 atuando na área da psicologia e da arte-terapia. Fabi, Oi, eu sou a Fabiana. Eu estou no Proteia desde 2021 como voluntária. Eu sou paciente também e eu trabalho junto com as pacientes, né, para entregar as doações, fazendo kit, as doações que o Proteia recebe para poder dar para as pacientes. Só que eu não estou conseguindo ver as pessoas para chamar, porque eu estou no celular. Posso chamar por você então, Fabi? Pode Vou sim. chamar a Bianca, então. Boa tarde a todos, eu sou a Bianca, e eu estou no Proteia desde, se eu não me engano, junho ou maio do ano passado, como voluntária, e eu atuei durante o ano passado na frente de arte-terapia, e esse ano também soma-se aí a psicologia, que eu me formei psicóloga. Bom, eu vou me apresentar, então, deixa que eu... Esqueci de chamar, gente, perdão. É. Carla, vai lá. Vamos embora. Eu sou a Carla. Bom, eu estou na Proteia desde o início. Eu não sou muito boa com data também, mas acho que 2018, 19, né, quando abriu. Depois eu dei uma parada. E aí eu retornei de novo agora em 2020. Eu trabalho com educação física e eu trabalho com exercícios físicos para as mulheres que fazem o tratamento através de vídeo aula online, uma vez por semana. Vamos com quem? Deixa eu ver. Vou falar... André? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu estou com vocês, meu nome é André, estou com vocês desde, acho que maio de 2021. Atuo na parte de dados, principalmente nos relatórios de evolução de doadores, apoiando aí o pessoal da Camila e a Júlia. Vou chamar outra pessoa aqui. Camila. Camila. Deixa eu ver quem é a Camila. Oi, tudo bem, Camila. gente? Camila. Prazer. Estão me escutando? Então, Sim. Bom, eu sou sim. Camila, eu falo de São Paulo, eu entrei no Proteia na metade do ano passado, depois que eu fui diagnosticada com câncer de mama, e eu sou professora de yoga e eu venho oferecendo desde julho do ano passado as minhas aulas de Onco Yoga. É um método que eu venho desenvolvendo com base na minha experiência com câncer também. Deixa eu ver quem que não falou. Valquíria já falou? Não. Olá, Então, vamos lá. pessoal. Boa tarde. Meu nome é Valquíria de Lima, sou profissional de educação física, especialista em postura, alongamento, relaxamento. E por meio da doutora Débora, uma médica do trabalho, ela me apresentou, doou, né, uma palestra dela para uma empresa com a apresentação desde que a Suporte, que é a minha empresa, e a Valquíria conhecessem, né, o projeto do Protea. E eu achei lindo. E aí, desde 2021, eu venho colaborando sempre que eu posso, ou com aulas presenciais, ou vídeos, com exercícios físicos também, aí na recuperação pós-operatória. Legal. Faltou alguém. Tem que chamar Eu alguém. vou me apresentar. Posso Eu aqui. falar? Eu? Oi, meu nome. Boa Pode sim. tarde. Sou Silvana. Não lembro bem a data, mas acho que eu comecei a participar do voluntariado em 2021, 2022, com fotografia para alguns eventos e ao começo com algum conteúdo de vídeo. Eu mandei algumas receitas de comida peruana. É um pouco isso. Obrigada. Obrigada. Falta a Silvia. Silvia, então. Olá, eu sou a Silvia. Eu acho que eu estou desde 2018 com vocês, que foi antes da crise entrar, né? Então já estava.
e eu faço os agendamentos de pacientes para mamotomia. Então, eu que entro em contato com elas e faço dou todas as orientações e agendamento para o exame de mamotomia. Então, é isso. Legal. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo. Acho que foi todo mundo? Acho que falta a Sheila. Miriam, foi? A Miriam também não falou. Oi, então, boa tarde. Bom, eu sou a Miriam, eu trabalho com elas, com as práticas contemplativas, né, de mindfulness, meditação e compaixão, uma vez por semana, e também algumas práticas breves depois de mindfulness com os insights da escrita livre, da escrita mais selvagem. Obrigada. Sheila? Olá, boa tarde, Sheila. tudo bem? Meu nome é Sheila, eu sou do Versatilizando e eu faço palestra referente à consultoria de moda para as pacientes que são atendidas aí no Protea, né? E eu ingressei como voluntariada no ano passado. Estou muito feliz com esse trabalho, em poder compartilhar esse conhecimento que eu tenho de moda, para trazer um pouco mais de informação para elas e levar essa autoestima. E semana que vem nós teremos mais uma edição e por enquanto é isso. Espero estar cada vez mais presente, porque isso me faz muito bem e eu sei quanto o trabalho, né, com a moda pode ser transformador também. Obrigada. Obrigada, Sheila. Bom, obrigada a todos, a todas. Assim, deu para ver que a gente tem muitas mãozinhas e muitas cabecinhas diferentes que fazem acontecer. Então, só agradecer mais uma vez todos vocês por estarem aqui com a gente. Eu acho que quem não teve a oportunidade ainda de participar de um encontro presencial com as pacientes, eu vou pedir para a Elde sempre avisar vocês e quem tiver oportunidade para participar, eu posso garantir que é um momento muito mágico, tá? É uma coisa muito gratificante. Então, fica o convite. Nós vamos dar um pouquinho os dados de contexto do Brasil, da doença, contar um pouquinho do Instituto, mostrar para vocês o time, falar um pouquinho dos 3 projetos principais que a gente tem hoje, e depois a gente queria um pouquinho escutar vocês. Elde, você quer apresentar essa primeira parte ou você quer que eu apresente? Pode apresentar, Cris. Tá. Bom, os dados do câncer de mama, infelizmente, eles são cada vez piores. 1 em cada 8 mulheres no mundo vai ter câncer de mama ao longo da vida. No Brasil, antes da pandemia, a taxa de mortalidade era de 25%, isso é 1 em cada 4 mulheres que recebiam um diagnóstico de câncer de mama no Brasil morriam. Essa taxa aumentou. Foi estimado em 2021 essa taxa em 27,5%. Então, já em 21, pela falta de mulheres fazendo mamografia, atraso no diagnóstico, o cenário piorou ainda mais. A gente não tem dados atualizados do ano passado, mas a realidade é que assim, o câncer de mama é a segunda causa de mortes das mulheres, é o câncer que mais mata mulheres não só no Brasil, mas em muitos países no mundo. É o câncer de maior incidência no mundo, foi declarado pela Organização Mundial de Saúde em fevereiro de 2020. Porque as pessoas vivendo mais, com qualidade de vidas piores, então é uma doença muito presente. São estimados mais de 73 mil novos casos só no Brasil em 2023. Uau. São 50 mulheres que morrem todos os dias no Brasil por uma doença que, se for diagnosticada e tratada precocemente,
tem mais de 95% de chance de cura. Só que, infelizmente, 75% da população brasileira não tem plano de saúde. Então, a gente sabe que são duas as causas por a gente ter uma taxa de mortalidade de 27,5%. É o diagnóstico tardio e a falta de acesso ao tratamento. O Protea, ele nasceu para dar acesso ao tratamento, assim, dar um acesso ágil e de qualidade para mulheres de baixa renda, através de parcerias com hospitais filantrópicos. E a gente, quando começou a trabalhar e começou a ver os números do Hospital Santa Marcelina, que é o primeiro hospital parceiro do Instituto, a gente viu que não adiantava só a gente custear o tratamento, porque mais de 50% das mulheres que chegam no Santa Marcelina já chegam em estágios muito avançados da doença. Então, a gente viu que era urgente e necessário o Protea também atuar em diagnóstico precoce. As meninas vão contar um pouquinho dos 2 projetos grandes que a gente está desde 2021 em diagnóstico precoce. A gente não vai deixar de atuar no tratamento, mas a gente começou esses projetos e a gente acredita que se a gente conseguir trazer mais mulheres logo para o tratamento e custear o tratamento, a gente realmente vai conseguir atingir o objetivo, que é reduzir a taxa de mortalidade do câncer de mama no Brasil. A Protea é uma flor, eu não sei se todos vocês tiveram já a oportunidade de conhecer, mas ela é uma flor originária da África do Sul. O nome vem do deus Proteus, que é o deus da transformação, da metamorfose, e o nome foi dado para o Instituto por significar transformação, esperança e força. Pode mudar. Bom, essa parte eu já falei para vocês, então a forma da gente atuar é a gente arrecada recursos através de doações de pessoa física e pessoa jurídica, a gente faz parceria com hospitais particulares a filantrópicos que atendem pacientes do SUS e a gente custeia a parte que o SUS não paga para os hospitais. O SUS deveria custear 100% do custo, mas já faz uns 20 anos que o SUS não reajusta a tabela de repasse para os procedimentos. Então, entre o que custa, tá? Para o hospital filantrópico tratar uma paciente e o que eles recebem do SUS, cobre mais ou menos 30% desse custo. Então, os hospitais filantrópicos, eles vão cada vez mais diminuindo, restringindo o número de atendimentos para pacientes do SUS, até chegar ao ponto de parar de atender. Isso já aconteceu com a Beneficência Portuguesa, isso já aconteceu com o Sírio-Libanês, as Santas Casas estão todas gritando, pedindo ajuda, o Santa Marcelina está gritando, pedindo ajuda. Em outubro do ano passado, eles fecharam atendimento para oncologias, todas, exceto mama, por causa da parceria com o Protea. Então, a gente continua atuando firme e forte lá, a gente sabe da importância da nossa atuação, mas a gente sabe que é urgente que o governo faça alguma coisa, porque esses hospitais, a grande maioria, infelizmente, vai parar de tratar pacientes do SUS e os hospitais públicos não dão conta. Então, é um problema bem grande que a gente tem. Então, eu já falei para vocês qual é o objetivo do Instituto, que é reduzir a taxa de mortalidade do câncer de mama no Brasil. Missão é proporcionar de maneira ágil, com qualidade, um tratamento de câncer de mama para mulheres de baixa renda. A gente acredita que todas as mulheres devem ter acesso rápido a um tratamento digno para a cura do câncer de mama. Nossos valores: igualdade, dignidade, qualidade e solidariedade. Bom, depois a gente pode até mandar para vocês a apresentação para vocês conhecerem a fundo cada um dos nossos membros, tanto de conselho. As nossas 3 fundadoras são 3 irmãs, a Gabi, a Eleonora e a Rafa. A Gabi e a Eleonora, as duas tiveram câncer de mama. A Eleonora teve com 35 anos. A Gabi, 10 anos depois, teve um primeiro câncer. Ela teve uma recidiva 2 anos depois. E foi no segundo ano, do segundo câncer dela,
que ela teve a ideia de constituir o Proteia, porque ela recebeu a ligação de uma amiga dela, se solidarizando com ela, e contou que a funcionária tinha acabado de receber um diagnóstico e ia ter que esperar 6 meses para tratar. E a Gabi disse, isso não é justo, não é possível que eu trate nesse tempo 2 cânceres e essa moça vai morrer numa fila esperando ter acesso ao tratamento. E foi quando ela teve a ideia, a Gabi já conhecia muitos números, já sabia como funcionava o sistema de saúde no Brasil, sabia dessa defasagem entre o que o SUS paga para os hospitais filantrópicos e o problema que os hospitais filantrópicos passam. Então, ela disse que na hora desse telefonema ela teve a ideia. Ela falou, se eu conseguir captar recursos, fizer parceria com os hospitais filantrópicos e pagar essa parte que o SUS não paga, o hospital filantrópico para de perder dinheiro e atende mais pacientes. E com isso, a fila anda. Então, daí nasceu o Proteia. A gente vai mandar, sim, a apresentação, pode deixar. A nossa equipe daqui, já nos apresentamos, a Camila não pôde, ela estava se sentindo mal, ela me mandou mensagem, pediu desculpas, mas a Camila ela cuida de toda a parte administrativa, então vocês também vão conhecer mais da gente na apresentação. O projeto AMAR, que é o projeto em parceria com Santa Marcelina, ele foi desenhado a 4 mãos. O Proteia tem um conselho médico que, junto com os médicos do Hospital Filantrópico com quem a gente faz a parceria, entendem quais são os gargalos que tem no atendimento das pacientes a partir do momento que elas chegam num posto de saúde. Então, se desenha um projeto para melhorar os tempos entre uma primeira consulta e o diagnóstico da paciente e o início do tratamento. Os médicos entenderam quais eram os gargalos do Santa Marcelina, então o projeto AMAR, ele nasceu em 4 pilares, que primeiro era a triagem diagnóstica, então a gente custeia mais plantões médicos da equipe do Santa Marcelina para aumentar o número de horas que eles trabalham lá e aumentar o número de consultas de mulheres que chegam para uma primeira consulta. O segundo pilar são os exames. A gente, quando começou o trabalho com Santa Marcelina, as pacientes chegavam do posto de saúde e elas demoravam até 45 dias para realizar exames complementares. A gente, com o custeio desses médicos e custeando exames, a gente conseguiu mudar de 45 dias para o mesmo dia. Então, as pacientes hoje elas chegam para uma primeira consulta no Santa Marcelina, se precisam fazer exames complementares, seja um ultrassom, uma mamografia, uma biópsia, elas realizam tudo no mesmo dia. O terceiro pilar é o exame de mamotomia, que é o exame que a Silvia cuida. É uma parceria que a gente tem com um laboratório, uma clínica que chama Nova Diagnóstica. Essa clínica doa para a gente 5 exames de mamotomia por mês. O Proteia custeia as agulhas, cada agulha custa mais ou menos R$ 2.200. E os exames são feitos na clínica por médicos especialistas com equipamento especial que se chama mesa estereotáxica. É uma biópsia de nódulo não palpável, então é como se fosse uma mamografia misturada com uma biópsia. Com isso, a gente tirou as pacientes do Centro Cirúrgico de Santa Marcelina, porque elas faziam uma cirurgia diagnóstica com uma anestesia geral para uma simples biópsia. E isso onerava o centro cirúrgico do hospital, porque as pacientes tinham que estar com uma equipe médica, tomar uma anestesia geral, anestesista. A gente conseguindo tirar as pacientes e levando para o exame de mamotomia, a gente reduziu de 60 dias para menos de 30 o tempo para a cirurgia de retirada do tumor. E o quarto pilar é o custeio em si do tratamento. Então, o Proteia foi aumentando o número de pacientes que começam o tratamento todos os meses no Santa Marcelina. Quando a gente começou, o hospital atendia 20 novos casos de câncer de mama por mês.
eles iam reduzir para 16, a gente não deixou eles reduzirem e a gente aumentou para 22 no primeiro ano, que foi assim, 2 meses de 2018. Hoje a gente está com 30 novos casos de câncer de mama por mês que iniciam o tratamento. Então, a gente chegou agora no teto do Santa Marcelina e, por essa razão, a gente, o ano passado, começou a procurar um novo hospital parceiro em outro estado. Dos resultados do projeto da AMAR, a gente, então, aumentou em 15% o número de mulheres atendidas para a primeira consulta de triagem. A gente já realizou 183 exames de mamotomia. A gente reduziu, como eu falei, dos 45 dias para o mesmo dia a realização de exames complementares. E a gente aumentou em 50% o número de mulheres em tratamento para o câncer de mama no Santa Marcelina. Já foram mais de 1.200 mulheres beneficiadas com tratamento completo, mais de 3.700 beneficiadas com aumento de consultas, de triagem e exames. Então, como eu falei, são menos de 5 anos, mas a gente já tem um número muito grande, muito expressivo de resultados, e a gente não faz isso sozinho. A gente só faz isso com os doadores, graças a vocês, graças a um conselho super atuante e a uma equipe super engajada. Vou passar a palavra para a Nira, e obrigada. Obrigada, Cris. Imagina, obrigada a você. Bom, gente, esse é um projeto que a gente tem que se chama Cuida Mama. É um projeto que nasceu muito das nossas observações e toda a parte que a gente faz de coleta de dados e análise dentro do Santa Marcelina, onde a gente começou a perceber, né, e não é uma realidade só de Santa Marcelina, mas que as mulheres chegavam com estadiamento avançado para o câncer de mama. A gente tinha aí próximo a 50% das mulheres, e a gente, poxa, a gente está atuando de um lado, né, do problema, que é o lado do tratamento, importantíssimo, mas quase que enxugando gelo, porque elas chegam já com estadiamento avançado, né? Então, menos chances de cura e tudo isso, mas tratamento mais invasivo. Então, a gente procura um parceiro, né, que é o Instituto, né? Foi ela que travou. Uma suspeita, mas a suspeita já com um câncer já muito avançado, então a gente não tem essa visibilidade. Se você perguntar qual é o tamanho dessa fila, ninguém sabe. Você não sabe, é ordem de chegada. É ordem de chegada. Entendi. Só que a gente sabe que tem mulheres que esperam 6 meses, 1 ano para conseguir uma vaga para chegar num médico mastologista. Sim, ok. Obrigada. Nada. A Nira voltou? Bom, ainda não. Voltou para mim o host. Vou apresentar aqui de novo e a gente vai seguindo até ela conseguir voltar. Ô Elde, se você quiser, passa para o inteligência artificial enquanto a gente espera a Nira. Não esquece de gravar de novo, Elde. Eu acho gravando. Já tá. Obrigada. Bom, como a Cris falou, né, desde que a gente começou a atuar no Hospital Santa Marcelina, o Proteia viu a necessidade de começar a atuar no diagnóstico precoce por causa do estadiamento das pacientes, avançado que as pacientes chegam no hotel. No hotel, tô louca, no hospital. E com isso, então, a gente iniciou 2 projetos, um é o Cuida Mama, que a Nira vai voltar a apresentar, o outro é o projeto da inteligência artificial. Em 2019, a Gabi, nos Estados Unidos, conheceu a professora Regina Barzilay, do MIT. A doutora Regina é uma ex-paciente de câncer de mama. Ela já trabalhava no MIT com inteligência artificial, e quando ela foi se tratar no hospital no Massachusetts General Hospital, ela ficou espantada como o protocolo de tratamento dela era o mesmo de todas as outras pacientes que estavam lá. E ela falou, não, eu acredito que a inteligência artificial possa atuar
e melhorar e personalizar um protocolo de tratamento e a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, ela já trabalhava com inteligência artificial, mas não exatamente com a inteligência artificial para o câncer de mama. Ela começou a desenvolver um algoritmo que é treinado numa tecnologia específica chamada Deep Learning, que esse algoritmo, com base nas imagens de uma mamografia comum, de uma mamografia que a maioria das pacientes faz aqui, ele tem a capacidade de olhar a imagem e estimar possibilidades de uma paciente desenvolver câncer de mama nos 5 anos subsequentes. Aí vocês vão me perguntar, qual é a grande diferença disso? Porque já existem outros algoritmos de inteligência artificial que atuam no câncer de mama. A forma com que esse algoritmo foi desenvolvido e foi treinado, primeiro ele incorpora as variáveis clínicas da paciente nos dados que ele analisa. Se ele não tem visibilidade das variáveis clínicas, com base na imagem, ele consegue deduzir, por exemplo, a idade de uma paciente, que é uma das variáveis clínicas, e com isso ele aumentou sensivelmente a acuracidade. E aí, como esse algoritmo foi desenvolvido nos Estados Unidos, o segundo passo que a doutora Regina deu foi exatamente testar esse algoritmo em outras populações. Por que a gente testa em outras populações? Porque a maioria das tecnologias aplicadas à saúde, elas são desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos. E, com isso, geralmente, elas são desenvolvidas e testadas na população caucasiana, que é a população branca do hemisfério norte. Porém, especificamente, não só no câncer de mama, mas falando especificamente do câncer de mama, a raça da mulher, ou seja, se é uma mulher negra, se é uma mulher hispânica, se é uma mulher asiática, faz muita diferença na densidade da mama, no tipo de tumor, no tipo de tecido mamário, e com isso pode haver uma diferença grande nas imagens que o computador vai ler. Então, a doutora Regina, depois de desenvolver o algoritmo, treinar o algoritmo com base nas imagens do Hospital Geral de Massachusetts, ela partiu para validar a tecnologia que ela inventou em diversos países do mundo. E um dos países que essa tecnologia foi validada, exatamente pela relação que a Gabi desenvolveu com a doutora Regina e a doutora Constance Lehmann, que era a radiologista que trabalhou com a doutora Regina nisso, foi aqui no Brasil. A gente, em 2021, a gente validou essa tecnologia em 2 conjuntos de dados. A gente testou isso em aproximadamente 25 mil exames de pacientes do Hospital de Barretos. E aí a gente teve resultados excelentes, ou seja, a população brasileira é uma população que é muito miscigenada, e com isso, então, é uma população que é uma validação muito rica fazer a validação de pesquisas clínicas no Brasil, exatamente por toda essa miscigenação. E os resultados foram muito bons, provando que a gente pode usar esse algoritmo na população brasileira. Então, daí a gente partiu para a segunda etapa do projeto, que é implementar ele no Hospital Santa Marcelina. Qual foi o primeiro passo para isso, né? O Hospital Santa Marcelina não contava com um mamógrafo digital. Para funcionar, o algoritmo, a inteligência artificial, precisa de uma imagem produzida num mamógrafo digital. Não serve um mamógrafo analógico e nem
uma imagem digitalizada. Então, novamente, enquanto a gente estava validando lá os dados do Hospital de os exames das pacientes no Hospital de Barretos, a gente buscou e conseguiu a doação de um mamógrafo digital para o Hospital Santa Marcelina, a GE, que é uma Legal. grande fabricante de mamógrafos, entre outros equipamentos diagnósticos de imagem, doou um mamógrafo que está funcionando no hospital desde outubro de 2021, tá? E aí, em 2022, tendo finalizado a validação no final de 2021 do modelo, em 2022 a gente botou esse modelo funcionando no Hospital Santa Marcelina, tá? Estamos, nesse momento, já temos mais de 3.000 exames que passaram pela inteligência artificial, e a ideia é que a gente vá com o resultado que o algoritmo dá, da estimativa que ele dá da possibilidade dessas mulheres desenvolverem câncer, a gente vai buscar para rastreamento, para um protocolo de rastreamento diferenciado, as mulheres de mais alto risco. Então, hoje, o protocolo padrão do SUS é um rastreamento de 2 em 2 anos para mulheres acima de 50 anos. Se essa mulher faz o rastreamento hoje e a gente tem o resultado que ela tem uma chance alta de desenvolver o câncer de mama, por exemplo, no ano 1, a gente pode chamar essa mulher e botar ela para fazer uma mamografia num espaço menor, de 8 meses ou de 1 ano. Com isso, espera-se que a gente descubra o câncer das pacientes num estágio anterior, com um estadiamento, e aí o estadiamento clínico seja mais baixo. O que a gente vai resultar com isso? A gente vai ter melhores chances dessas pacientes sobreviverem, a gente tem tratamentos muito mais leves e de menos custos. Com tratamentos de custo mais baixo, a gente tem a capacidade de tratar mais mulheres. Do lado das pacientes de baixo risco, você pode evitar rastreios desnecessários, porque, como eu estou olhando para 5 anos, se a possibilidade dessa... Não há possibilidade, não vejo possibilidade dessa mulher ter câncer nos próximos 4, 5 anos, então por que eu vou chamar essa mulher para rastrear em 2 anos ou em 1 ano? Porque o protocolo do SUS é 2 anos, mas o protocolo usado nos convênios particulares é 1 ano só. Então, com isso, você também reduz rastreamento desnecessário, reduz falsos diagnósticos positivos, ou seja, beneficia todo mundo. Então, hoje a gente está com essa tecnologia implementada no Hospital Santa Marcelina, coletando os dados de pacientes para começar digamos assim, uma segunda etapa dentro da segunda etapa, que é começar a chamar as pacientes para rastreios adicionais, para aquelas que são de alto risco, tá bom? E o sonho grande é tornar isso um padrão para todo o SUS. Então, para ir olhando para frente, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com a equipe médica do Hospital Santa Marcelina, a gente também já está olhando para os dados do SUS em termos de equipamento, de mamógrafos, de radiologistas, etc., para ver se isso tudo der certo, e a gente tem certeza que vai dar, quais seriam as chances, as dificuldades e as possibilidades de levar isso para ser implementado nos diversos hospitais do Brasil. Obrigada, Bia. Bianca, depois a Bia compartilha com vocês os dados de acuracidade que que chegaram nos exames que foram feitos em Barretos, mas assim,
os resultados foram incríveis, foram até melhores do que nos Estados Unidos para uma população mais diversa, mais misturada que a população americana. Então, assim, É verdade. Impressionante, muito legal. Isso foi é até uma coisa assim para a gente tirar o nosso complexo de vira-lata que a gente sempre tem, né? De que nada aqui funciona. O Hospital de Barretos teve uma curacidade num dos primeiros, no primeiro conjunto de dados, de mais de 80%. De 82%, se não me engano. E as outras validações tinham alcançado, no máximo, 78% de acuracidade. E quando a gente, conversando com o time do MIT, né, que fez todas essas validações, uma das razões que eles atribuíram para uma taxa de sucesso tão grande é a qualidade das mamografias que o Hospital de Barretos faz. A qualidade da mamografia, da imagem, é realmente um ingrediente-chave para o sucesso da ferramenta. Mas eu posso, depois, quem quiser me procura, que eu compartilho todos os detalhes que vocês quiserem. É uma história muito legal, muito bonita. Legal. Obrigada, Bia. Nira, você... Vamos tentar. Eu liguei 5G de um lado e liguei Wi-Fi de outro. Olha, se os dois me passarem uma rasteira. Cris, você continua e explica o Cuida Mama, tá bom? Tá bom. Bom, eu vou retomar rapidamente. A gente, né, esse projeto ele surge muito das nossas observações, dos dados que a gente colhe, né, enfim, colhe junto ao nosso parceiro Hospital Santa Marcelina, onde as mulheres chegam com estadiamento avançado para o câncer de mama, né? Uma realidade não só do Santa Marcelina, mas é algo que já tem na literatura, que a gente tem, né, uma taxa, uma idade, né, a idade do rastreamento a partir dos 40 anos ou a partir de 50, a depender, né? Se a gente está falando da Sociedade Brasileira de Mastologia, ou se a gente está falando, enfim, mas a questão é que as mulheres muitas vezes têm diagnóstico ainda jovens. Então, além do mais, chegam com estadiamento avançado para o câncer de mama. Então, com essas informações, a gente entendeu que seria super importante, né, a gente expandir a nossa atuação, não só na ponta do tratamento, que é primordial e é o que a gente faz com os hospitais privados filantrópicos, como Santa Marcelina, e já já a gente vai poder também divulgar um novo hospital, né, que a gente está firmando uma parceria agora para esse ano, mas sim entender a jornada da paciente de uma forma completa, ou seja, de que forma se dá, né, essa entrada dela no serviço. E quando eu falo do serviço, eu estou falando da atenção primária. Então, essa mulher, ela chega para a atenção primária, viu um rastreamento, ou ela teve uma queixa, ela tem alguma né, descobriu um nódulo ali, ela vai procurar uma ajuda, né, na atenção primária. Ela está chegando, ela não está chegando, ela chega de que forma, e de que forma essa jornada, que é como a gente chama, né, a jornada da paciente, ela vai acontecer. E o porquê que demora tanto, quais são os gargalos, desafios que ela encontra nessa jornada, que faz com que aquelas que vão diagnosticar demorem tanto e logo vão ter um estadiamento avançado. Então, esse projeto ele surge muito para buscar respostas e propor soluções para essa jornada, para que ela seja uma jornada mais otimizada, mais humanizada, acolhedora, mais rápida. E aqui a gente está falando, assim, de diagnóstico precoce do câncer de mama. Como que a gente consegue potencializar um trabalho que já é feito, né, pelo SUS, né, através dos, né, que seja na UBS, porque a gente está atuando na UBS, a gente também está atuando na atenção secundária. A gente potencializa um trabalho que já está sendo feito e a gente cria novas ações, novas atividades através de soluções, que é o que a gente chama, para que isso aconteça e para que essa mulher ela chegue o mais rápido possível ao diagnóstico. É um projeto que acontece em parceria com o Instituto Telos, que é nosso parceiro de metodologia, de todo o desenvolvimento, né, das ferramentas e da forma que a gente atua. Ele é financiado pela Roche e pelo Instituto Avon. Era também pela Sanofi, mas a Sanofi sai esse ano, porque, enfim, eles não estão mais trabalhando com câncer de mama. Mas é um projeto, volta só um pouquinho, Elde, que ele atua, ele né, tem esse objetivo de reduzir mortalidade por câncer de mama, e as soluções que a gente trabalha, as atividades, ações que a gente propõe, elas estão dentro desses 3 pilares, né? Um grande primeiro pilar que a gente chama de comunicação, que é de que forma a gente
compreende e propõe, né, uma melhor troca de informações, né, e um melhor relacionamento entre todos os atores ao longo da jornada dessa mulher. Um segundo pilar, onde a gente propõe reorganizar o serviço, a gente tem muito cuidado para não propor algo de fora para dentro. Já existe um serviço que funciona, a gente potencializa, a gente melhora, a gente ajuda a fazer o que o SUS já deve fazer. Então, a gente tem sempre muito cuidado, porque todo esse projeto ele é realizado junto com a Secretaria de Saúde. Nesse caso, algo importante para dizer, a gente está atuando no município de Cotia. Então, é uma jornada que sai de Cotia, né? Uma mulher que sai de Cotia e vai tratar em São Paulo, porque Cotia não tem CACOM nem UNACOM. Então, não tem como elas fazerem, né, o tratamento no próprio município, então elas são encaminhadas para o município vizinho. Então, a gente tem soluções que a gente atua nesse pilar. E um terceiro pilar, que é como que a gente constrói dados, indicadores, como que a gente mensura, monitora e avalia esse projeto para lá na frente a gente poder pensar em políticas públicas. Então, a gente já vem, né, desenvolvendo algumas soluções nesse campo também. Agora pode passar, Elke. Eu vou falar brevemente desse projeto, mas quem tiver interesse depois pode me procurar, a gente pode mandar mais material, porque é um projeto que ele realmente tem muita coisa mesmo que a gente está realizando, né? A gente está entrando no terceiro ano, então teve um primeiro ano muito grande de fase de diagnóstico, de revisar toda a literatura, né? Toda é impossível, mas muita coisa que a gente tem sobre o câncer de mama, esfera mundial, Brasil, depois município de Cotia, de entender quais eram os gargalos e desafios dessa jornada saindo de Cotia, chegando em São Paulo, e para depois, né, de uma fase de bastante cocriação, que a gente chama, né, que é chamar tanto Cotia quanto outras organizações do terceiro setor, quanto médicos, enfermeiros, nossos parceiros também em Santa Marcelina, para colocar numa mesma mesa para pensar em soluções para essa jornada, né? E dessa cocriação toda saíram algumas soluções. Hoje a gente está trabalhando com 8 soluções. Então, aqui nessa linha do tempo, nessa linha do tempo não, que parece né, uma linha do tempo, mas nesse eixo aí, onde a gente consegue representar os níveis de atenção, a gente tem soluções para cada uma desses níveis de atenção. Então, a nossa solução principal é a navegação de pacientes. Eu não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, mas a navegação de pacientes é uma ferramenta que vem sendo muito usada em tratamento oncológico, sobretudo, mas ela tem uma função primordial e básica, que é guiar, né, no caso, a mulher. Eu sempre falo que aqui a gente tem grande maioria, né, das pacientes são ser mulheres, 1% homens, mas guiar essa pessoa ao longo da jornada para que ela não se perca. Então, a gente tem é mais comum vocês encontrarem, isso tem tanto em hospitais como Einstein tem navegação de pacientes, a gente tem no ICESP também navegação de pacientes para cabeça e pescoço, mas tem outros hospitais que também trabalham com navegação de pacientes, mas na esfera terciária, né, do hospital, eu acompanho essa mulher para ela não perder nenhum dia de exame, nenhum dia de tratamento. Eu tenho um ponto focal dentro do serviço que vai me orientar, tanto logisticamente dentro daquele serviço, como que eu consigo acesso ou não a um medicamento, a um exame, a um tratamento, de que, assim, é um ponto focal mesmo, mas no nosso caso ele é mais complexo porque a gente está falando de uma navegação de ponta a ponta. Então, eu tenho desde uma navegação dentro da UBS, que é um pouco diferente, não vai ser tanto esse one-to-one, né? Uma pessoa para orientar todas as pessoas da UBS seria impossível, a gente precisaria de um exército de navegadores. Mas a gente tem um objetivo fundamental na atenção primária, que é como que a gente garante que as mulheres na faixa etária de rastreio, ou que porventura cheguem com alguma queixa, elas tenham um desfecho. Significa, elas realizem a mamografia, se for a mamografia, se apontar uma suspeita, elas seguem, né, para o nível de atenção para o mastologista, né, que está na atenção secundária, ou elas repetem esse exame a cada 2 anos. Então, a gente criou uma ferramenta para ajudar os profissionais de saúde da atenção primária a monitorar e acompanhar essas mulheres para que todas tenham um desfecho. Então, a gente também trabalha com a navegação depois, no nível da atenção secundária, que é onde fica o mastologista, daí vai ser esse acompanhamento mais próximo, para que essa mulher não se perca. Hoje a gente tem um número muito grande de mulheres que se perdem, que significa, saem com pedido de mamografia, não fazem esse exame, não retornam, ninguém sabe onde essa mulher está, ou até que abandonam o tratamento. Então, nesse projeto, todas as nossas soluções, a gente tem solução de rastreamento, a gente tem solução, né,
que a gente está trabalhando diretamente com o terciário, nesse caso é o ICESP, onde a gente, o foco com o ICESP é a integração entre os níveis de atenção, de que forma, né, ICESP e Cotia, né, Secretaria de Saúde de Cotia, podem trabalhar em conjunto para que essa mulher ela seja monitorada ao longo da jornada de uma forma mais compartilhada e não tão segmentada, que hoje a gente tem como a mulher está na UBS, você tem uma questão, vai para o mastologista, quase como passa bastão, né? Teve o diagnóstico, né, do câncer, passa por ICESP. Sendo que essa mulher, ela perde completamente o vínculo, né, com a UBS, que seria o cuidado mais próximo ao território dela, à casa dela. Então, assim, a gente vem trabalhando com ações e atividades para que esse cuidado ele seja integrado e ele seja compartilhável entre os níveis de atenção. Como eu disse, é um projeto que tem muitos detalhes, tem muitas soluções, mas que vem, eu falo assim para as meninas aqui do Proteia, né, para a equipe, que a gente vem trabalhando o Cuida Mama para que ele seja futuramente quase que um programa Proteia, que ele conecte ao Amar. Então, assim, se o Cuida Mama ele tem uma atuação muito forte na atenção primária e secundária, a gente possa um dia conectar o Amar, né? Como que a gente gera fluxo para o terciário e esse fluxo ele vai vir já com detecção precoce, né, com estadiamentos menos avançados, enfim. Essa é a nossa ideia. Pode passar, Elde. Perfeito. Só, assim, muito rapidamente, a gente, né, esses aqui são os resultados de 2022, a gente já entrou em 5 UBSs em Cotia, e esse ano a gente tem, né, como meta entrar em mais 8. Isso representa 80% do perfil do perfil da mulher 30 a mais, que é com quem a gente trabalha mais diretamente, porque a gente está nas maiores UBSs, né? A gente está falando de mais de 500 mulheres monitoradas, só que levando em consideração que o projeto começou a ser implementado em agosto do ano passado. Então, a gente tem um sisteminha, né, de monitoramento que é a bússola. Então, a gente já, né, tem mais de 500 mulheres sendo monitoradas pela bússola. A gente fez uma série de capacitações, enfim, e um trabalho muito legal que a gente está tendo com o ICESP e muito possivelmente a gente vai ter o Hospital da Mulher também com a gente esse ano, que é o novo Pérola Byton. Então, o Pérola Byton mudou de Sim. nome, é o Hospital da É Mulher. ótimo. A gente está em negociação com eles para que eles entrem também no Cuida Mama, e aí vai expandir a nossa atuação nesse projeto, a atuação que a gente tem com o terciário, né, para pensar de novo como que a gente integra os níveis de atenção. Acho que é isso. Como é que vocês entram, Nira? Vocês chegam lá e apresentam o projeto, como que é feito o convite para eles Você diz participarem? para o ICESP e para o Pérola? No caso do ICESP, eles já, no Telos já tinha um outro projeto, né, com o ICESP, então a gente foi via Telos, né, que é o nosso parceiro, e no caso do Pérola, a gente tem uma pessoa, o diretor hoje que está no Hospital da Mulher, ele cuidava da atenção primária à saúde no Hospital Santa Marcelina, o Dr. Morris. Ele acompanhou o Cuida Mama desde lá do início, onde a gente estava, né, porque o Cuida Mama, ele, né, para a gente conseguir atuar nas UBS, para a gente conseguir entrar dentro desse serviço, isso que eu ia falar. a gente tem que ter um acordo de cooperação técnica com o município onde a gente está atuando. Então, tem toda uma questão jurídica, de documento, de LGPD, de pactuação com o município. Então, a gente conseguiu isso com Cotia, né? E ele ajudou muito a gente no início, ele participou de aulas inaugurais do projeto, então o Dr. Morris já acompanhava o Cuida Mama. Quando ele assumiu o Hospital da Mulher, né, o Pérola, o ano passado, ele nos procurou para pensar em parcerias, não só com o Cuida Mama, mas, né, porque ele já conhece o trabalho do Instituto. Então a gente se sentiu super lisonjeada, super, né, de receber esse reconhecimento dele nos procurar para a gente poder pensar em parcerias. E agora, semana que vem, a gente já tem a primeira reunião com ele para falar especificamente de Cuida Mama. Legal. Imagino que muitos querem, né, participar. Então, muitos querem chegar nessa possibilidade de ter esse projeto. Espero que sim, Carla. A gente espera que muitos, assim, a gente realmente pensa que esse ano vai ser um ano muito importante para o Cuida Mama. A gente quer muito, ao final desse ano, poder já mostrar resultados de impacto mesmo, de um ano de soluções funcionando, implementadas, para que sim a gente possa escalonar esse projeto. A ideia é a gente levar ele para outros municípios, levar para São Paulo, daí já com resultados mesmo para a gente poder apresentar, enfim, e daí eu espero mesmo que todos queiram o projeto, porque ele está sendo bem desenhado, assim,
e com uma equipe muito forte, né? A equipe do Telos é muito boa, a gente está super contente aí com o desenvolvimento desse projeto. Parabéns pelo projeto. Bom, meninas, então agora a gente vai chegando na última parte, vamos falar mais especificamente sobre vocês, sobre o trabalho com vocês voluntários. Na verdade, do ano passado para cá, a gente começou a amadurecer uma possibilidade de, com o crescimento do Proteia, começar a trazer também pacientes de fora, pacientes que não sejam necessariamente cuidadas só pelos nossos hospitais parceiros. A gente tem uma procura, né? Pacientes nos procuram nas nossas redes perguntando como é que elas podem fazer parte, enfim. Então, hoje a gente tem o grupo de apoio lá no Hospital Santa Marcelina, que grande parte de vocês já conhece, grande parte de vocês atua diretamente com essas pacientes, e a gente tem crescido em todos os sentidos, inclusive nesse. Então, hoje a gente começa a chamar essa atuação dos voluntariados e essas atividades que a gente oferece para as pacientes de cuidado e de bem-estar para além do tratamento, de projeto Cores Proteia. Então, a gente está trazendo dentro desse nome, né, dessa nova carinha, as coisas que a gente já faz com elas, então são os cuidados emocionais, com as atividades de psicoterapia, arte-terapia, roda de conversa, e também as sociais, com as atividades que a gente traz que agregam para a vida delas para além dessa parte mais da saúde mesmo. Então entra a consultoria de estilo, a fotografia, enfim. E aí aqui só para vocês acompanharem um pouquinho como que a gente chegou aqui, né? O grupo de apoio, especificamente, na verdade, já acontecia no Hospital Santa Marcelina lá em 2019, era o grupo Ikigai. Nira, se eu falar alguma besteira, me corrige. E aí, a partir desses encontros que já aconteciam, o Proteia já estava atuando no Santa Marcelina, a gente foi se aproximando, e aí fomos caminhando até que hoje nós temos a gente tem a gestão desse grupo, então é o grupo de apoio saúde da mulher. E a nossa ideia é que isso possa caminhar junto com o Proteia para qualquer parceiro que a gente for. Então, como a gente entende no Projeto Amar os gargalos, as necessidades para o tratamento, a gente também quer poder entender e oferecer outras atividades para além do tratamento. Então, hoje a gente tem os encontros quinzenais com as pacientes, a gente vai ajustando a agenda, temos mais ou menos 28 voluntários ativos, tem alguns outros que nos ajudam pontualmente também. Temos 4 turmas acontecendo online, então as pacientes têm acesso aos nossos professores que estão aqui e podem participar também pacientes de fora. É nessas turmas que a gente está começando a trazer outras pacientes interessadas também para fazerem parte. E, além disso, a gente tem as atividades da Jornada Proteia, que algumas de vocês já participaram, outras já conhecem, são os vídeos que a gente pode oferecer também. Então, todo esse material vocês têm acesso. O projeto das sementes Proteia, que vocês participaram no ano passado do piloto, a ideia é que a gente possa realmente disseminar o trabalho, a informação e as possibilidades para essas mulheres de fora. E estamos mais ou menos com 55 pacientes ativas no nosso grupo de apoio hoje, em parceria com Santa Marcelina. Então, aqui é um resuminho das atividades que a gente tem oferecido, tanto pelo lado psicoemocional, cuidado emocional, tanto pelo social, que são essas outras atividades que a gente oferece não só aqui com vocês voluntários, mas também com parcerias. Então, a gente tem, em outubro, normalmente, muitas parcerias que querem, além de doação, fazer atividades, trazer propostas para as nossas pacientes, a gente desenha essas atividades, essas propostas junto com a parceria. Então, se vocês conhecerem pessoas que gostariam de contribuir, fala comigo, a gente conversa com essa pessoa e tenta ver de que forma ela pode agregar para o Proteia e para as nossas pacientes. E aqui algumas fotinhos do ano passado, de alguns eventos que a gente teve, de alguns encontros, de algumas aulas, de algumas rodas de conversa. Então, a gente tem conseguido cada vez mais levar coisas que essas pacientes dizem, né, nas palavras delas, que elas nunca teriam acesso ou nunca teriam oportunidade de conhecer e de experimentar se não fosse pelo nosso trabalho. Então, nosso, incluindo vocês. Legal. E aqui um resuminho de como a gente enxerga o Proteia hoje, de como a gente enxerga todos esses braços, essas pernas, como a gente enxerga vocês aqui dentro também.
Então, o Corpo Proteia tem tudo que a gente faz, todos os projetos, como vocês viram aqui, a ideia é que a gente consiga cada vez mais abraçar essa causa para trazer a solução para ela em todas as esferas possíveis, e o resultado são essas proteiazinhas espalhadas por aí, que são as nossas pacientes beneficiadas. Aqui para 2023, a gente tem a intenção de ter mais reunião com vocês, então essa reunião aqui foi um super sucesso, a gente teve 19 de vocês junto com a gente, foi ótimo poder, sei que não é sempre que a gente vai conseguir, não é o nosso objetivo também que as reuniões sempre sejam longas assim, mas essa foi a primeira do ano e foi uma que fazia muito tempo que a gente não se encontrava, então foi importante atualizar vocês de como é que andam nossos projetos, a gente tem crescido muito e muito rápido e não é sempre que a gente consegue manter essas atualizações ali do jeito que gostaria junto com vocês. As Sementes Proteia é um projeto que a gente fez o piloto no ano passado, pretendemos continuar nesse ano, é uma forma de ajudar vocês a contribuírem com a gente nas suas redes sociais, nos grupos que vocês fazem parte, mesmo que vocês não estejam presentes no dia a dia lá do grupo de apoio, a gente entende que tem outras formas também, queremos oferecer isso para vocês de possibilidade. E um guia do voluntariado que conte aí com um passo a passo, com sugestões, contatos, material de apoio, se vocês precisarem. Então, tudo isso está sendo desenhado para esse ano, para vocês. E agora, queríamos saber um pouquinho, temos um tempinho restante, a gente queria deixar aberto para vocês compartilharem pensamentos, trazerem dúvidas, perguntas. Esse é o momento de a gente falar mais um pouquinho. Quem quiser abrir o microfone. Deixa eu ver vocês. Bom, eu vou falar da minha parte, como, né, São Paulo, a gente é uma cidade muito grande, às vezes o deslocamento, ele acaba prejudicando, né, até algumas ações que a gente quer colaborar mais. Eu achei muito legal essa questão das aulas online. Claro que a gente tem um grande problema de acesso à internet, que essas mulheres têm que se certificar disso, se elas têm acesso e a possibilidade, né? Mas ainda acredito que o online pode facilitar mais mulheres terem acesso a mini palestras, dicas, exercícios. Da minha parte, o que eu senti... Bom, primeiro eu queria elogiar essa reunião, porque eu, assim, muito feliz com a minha colaboração, mas eu não sabia o que estava acontecendo no todo. Então, né, se perceber dentro do projeto da forma magnífica que vocês colocaram agora, eu acho ótimo. As reuniões mais curtas, mais rápidas, pontuais. E o que eu senti, Elde, da minha parte, é, de repente, uma reunião pontual. Quem está colaborando com exercícios? Porque, de repente, eu, com a profissional do yoga, com a outra profissional de educação Carla. física, a gente pode fazer um plano, né? Por exemplo, eu, a Carla, eu tinha mais outra pessoa, eu falei assim, olha, então, já que você vai abordar esses alongamentos, eu vou abordar isso e eu vou abordar aquilo. Então, a gente pode fazer também algumas reuniões bem rápidas, pontuais, digamos, por grupo de trabalho. Tem um pessoal que está mais empenhado, de repente, numa linha do projeto, outros estão em outras, né? Mas eu continuo aqui, eu fico à disposição para o que precisarem de mim. Obrigada, Eu não Val. sei, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Tá. Eu não sei nem se são as mesmas pacientes que participam. Eu não tenho acesso a isso. Se são as mesmas que participam comigo, que participam com a Val e que participam com outros instrutores, Também não sei. Então, eu acho que essa ideia é válida, mas também tem aquele lado assim, é tão pouco, né, o tempo que a gente, por exemplo, no meu caso, vou falar sobre o meu trabalho, a gente faz uma vez por semana, às terças, eventualmente eu troco para quinta, eu tenho um grupo que está super, super contínuo, super assíduo, então tem uma meia dúzia de mulheres, assim, a gente conversa muito, na segunda-feira já manda o recado, amanhã tem treino,
Tem os materiais que a gente trabalha, que é com a borrachinha, com o bastão, com a bola, e isso às vezes muda muito, porque depende de onde elas estão, né? Acontece que às vezes elas se conectam no trabalho ou em algum ambiente que elas conseguem. Então a gente muda o treino ali, naquele momento. Eu aviso antes, olha, nós vamos precisar de bastão e elastiquinho. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, eu tive semana passada o caso da Juju, que ela entrou na aula simplesmente para estar com a gente dentro do hospital. Então ela nem participou da aula, ela só queria estar com a gente participando presencialmente, e isso foi um convite que a gente fez, assim, esteja com a gente. Então muitas vezes esse projeto de elaborar algo muito engessado não funciona. É o meu caso, assim, que eu acho. Você vem com a aula montada, mas muda. Naquele momento, conforme entra, muda tudo. Muda conforme eu pergunto para ela sobre dores, sobre como está o dia, como que está, onde está. Então, eu respeito muito isso. E aí, naquele momento, se eu tinha uma aula montada, um exercício montado, joguei por água abaixo e já fiz outra coisa. Então, acho que não dá muito para engessar. Essa é a minha opinião. Obrigada, Carla. Nada. Mas só uma curiosidade, em média, quantas pessoas participam por semana? Quantas mulheres participam por semana do seu grupo, Carlos? 6. Legal. É. Uma outra sugestão aí, pensando, né? Por exemplo, eu como psicóloga e arteterapeuta, que provavelmente esse ano eu vou entrar com atendimento individual, né? Disponibilizar meu tempo para fazer atendimento individual. Às vezes, a mulher que está fazendo atendimento individual comigo, ou não tem conhecimento, ou que está rolando tal grupo, ou até tem conhecimento, mas não sabe muito bem o que que é, e ela nem faz exercício, mas seria muito bom para ela começar a fazer. Então, assim, a sugestão iria no lugar da gente poder ter, os voluntários poderem ter essa reunião, já está ótimo nesse sentido, mas acesso a saber o que que rola periodicamente, para que quando a gente tiver, né, desse ponto de vista de terapia individual com essas mulheres, a gente possa indicar também, né? Sim. Acho que o maior filtro aí seria a Elde, né, Elde? Legal, meninas. Na verdade, ouvindo vocês, o que eu acho que pode funcionar, e é algo que a gente já tinha até pensado no ano passado, mas não botamos em prática, talvez ter um novo grupo. Eu sei que ninguém aguenta mais ter grupos no WhatsApp, mas ter um novo grupo só de pessoas de vocês, voluntários, que atuam diretamente com as pacientes com atividades regulares. Então, seriam os psicólogos, os arteterapeutas. A gente tinha um grupo que era só dos psicólogos e arteterapeutas, mas acho que a gente pode botar todos vocês que têm turmas. Então, mindfulness, educação física, fisioterapia que não está aqui, porque aí eu consigo colocar ali disponível para todo mundo a informação de quais pacientes estão em cada turma, e vocês ali têm o acesso direto a cada um de vocês. Eu só não vou conseguir me comprometer a ter essas reuniões pontuais com cada squad, né? Mas ali no grupo no WhatsApp eu acho que a gente consegue gerenciar, e vocês ficam com acesso livre uns aos outros para fazer um a um, enfim, a professora de educação física com a de yoga, se quiserem. Acho que a gente tem espaço para isso, se Acho todo legal. mundo concordar. Acho legal. Uma forma fácil e de fácil acesso. Beleza. Concordo. Só mais uma pergunta rápida sobre esses negócios dos grupos. Existe grupo de apoio? Ou no sentido de, por exemplo, semanalmente um grupo para as pessoas que quiserem entrarem e simplesmente conversar, soltar, sem rebatida? A gente tem o presencial, Bi, é o que a gente faz os encontros lá na Casa Rosa, e aí quando a gente não tem a roda de conversa, que era com a nossa psicóloga, que inclusive não está mais conosco, a Priscila, ela vai se mudar e aí não será mais nossa voluntária a princípio, a gente tinha as rodas de conversa com ela, que eram essa proposta, né, do grupo de apoio mesmo, mas online a gente não tem. Se você quiser propor e se achar que faz sentido para você, seria ótimo. A gente pode testar. Tem um grupo de WhatsApp com as pacientes que a Elde também coordena. Sim. Mas é um grupo que elas são livres para colocarem o que elas quiserem, elas conversarem entre elas. Então, a gente não direciona esse grupo,
Mas é também um grupo de apoio ali, mais entre elas mesmo. Sim. É onde a gente faz os convites, os avisos, enfim. O que mais, gente? Mais alguém? Miriam. Maravilha. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, participar dessa reunião, porque na realidade eu sempre quis isso, né? Eu queria conhecer as pessoas que estavam atuando, porque as pacientes comentam, né, elas conversam, eu fiz tal coisa com fulano, tal coisa com Beltrano, e aí essa interação acho que é fundamental. Da reunião de hoje eu acho que emerge muita coisa, acho que precisa decantar um pouquinho, porque foram muitas informações das quais a gente também eu realmente eu não tinha, não fazia ideia da proporção, né? De algumas pesquisas, de avanços mesmo em relação a um futuro proteia, né? O que é um futuro proteia? Então, e o que já é presente, o que já foi feito, o que é fantástico. Eu estou assim muito, muito feliz com isso. Mas, enfim, o que me faz perguntar agora é em relação às pessoas que você disse que seriam pessoas também não atendidas pelo Proteia, porque essa é uma solicitação, por exemplo, com as mulheres que estão comigo, é uma solicitação frequente, inclusive eu estou até com uma pessoa assim. E nessa última, né, que foi ontem, uma das pessoas perguntou se podia trazer uma amiga que acabou de receber o diagnóstico, enfim. Então tem sempre essas chamadas. E às vezes eu estou muito próximo ao Hospital de Barretos aqui, estou bem próxima, então, e as pessoas aqui vão para Barretos, para esse tratamento. Então, não sei se seria o caso de abrir também para, sabe, para mais pessoas, enfim, é uma coisa que eu queria que você pensasse, qualquer coisa você me dá um retorno depois, e depois a gente marcar, de repente, uma outra oportunidade, porque hoje eu me vi dialogando com várias áreas, então, se depois a gente poderia sentar e talvez estabelecer esses diálogos, né? Como a minha área dialoga com a Bianca, como a minha área dialoga com a parte física, entendeu? Porque muitas vezes eu preciso do relaxamento do corpo, eu preciso, né, de um corpo bem mais solto, às vezes, para que ela possa entrar nos processos de consciência, né, de consciência atenta. Isso é bem importante. E, e é isso. Então, depois, se puder, né, a gente avançar com isso, seria legal. Mas, a priori, queria agradecer e dizer que estou bem feliz de estar participando. Obrigada, viu? Miriam, a gente conversa depois sim, mas eu vou aproveitar e trazer essa possibilidade para vocês também. Então, às vezes a gente tem alguns de vocês que perguntam: eu conheço a fulana que acabou de ter o diagnóstico. Então, para vocês entenderem o que a gente pensa hoje que pode ajudar essas pessoas, sempre entrem em contato comigo primeiro, e aí vocês vão me passar o telefone dessa pessoa e eu vou fazer a mesma abordagem que eu faço com as pacientes do Santa Marcelina, só que em vez de convidá-la para o grupo de apoio, eu vou enviar o link da Jornada Proteia, que são os vídeos que a gente tem disponíveis para elas que estão agora diagnosticadas, e vou perguntar se elas têm interesse de participar de alguma das atividades online que a gente já sabe que tem essa abertura. Miriam, por enquanto eu tenho oferecido Mindfulness, então essa é uma que eu já sei que sim, e as outras eu converso com vocês individualmente, para os professores que acharem que faz sentido receber pessoas de fora também, que não atrapalha a dinâmica do grupo. Eu sei que a arte-terapia atrapalha, eu já conversei com a Geórgia, ali não faz tanto sentido, mas em outras atividades pode ser que sim. Então, vocês fiquem à vontade também para trazer mais pessoas que procurem vocês, que vocês queiram agregar essas turmas que já existem. Eu acho que a troca pode ser bem positiva, contanto que elas tenham isso em comum, precisam ser pacientes de mama, tá bom? Ok. E, além disso, gente, a gente já vem conversando, né, Cris, Eldmo, Bia, em abrir algumas atividades pontuais que vão ser atividades voltadas para um público de fora, externo, né? Então, isso também a gente pode entender, de quem aqui do grupo, né, tem interesse, porque daí seria algo que não seria recorrente necessariamente, mas seria algo assim esporádico, sabe? Poxa, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, a gente fazer uma chamada, daí realmente é uma coisa mais aberta, que seja um aulão, que seja, sabe, coisas assim voltadas para um público que a gente realmente recebe procura, sim. Só que como a gente tem no grupo de apoio presencial, essa limitação de espaço físico também. Tem essa, óbvio que a gente tem a parceria com Santa Marcelina e nosso espaço fica dentro do Santa, mas a gente tem uma limitação de espaço físico mesmo, né, para receber mais mulheres. Então,
Mas já fica um convite, a gente já pode pensar alguma coisa para março, de repente um aulão de yoga, Nossa, é verdade, junto com um Cris. alongamento, num parque, vai vir o mês do Dia Da Internacional da mulher. Mulher. Eu acho que a gente poderia Bacana. fazer uma coisa aberta, Ah, chamando. tô dentro. Tô dentraço. Tá bem, Vamos. tô dentro. Gente, Oba. desculpa eu ficar fechando e abrindo, mas é que teve uma invasão de gatos aqui no escritório e eu tive que chamar meu marido para tirar. Eu abri um pouquinho a porta por causa do calor e eles invadiram aqui mexendo em tudo. Desculpa. Ô, Cris, a gente que é da área de educação física, eu vou tentar ver se eu consigo um espaço, de repente, né? É uma coisa que a gente pode tentar como parceria, assim, pensando nisso, no Dia da Mulher, ou Dia das Mães, e aí a Não, gente consegue um espaço, entra com atividade, como porque acho que espaço aberto, tipo Ibira, alguma coisa assim, você compromete chuva, calor, frio, essas coisas. Eu vou atrás desse espaço fechado. Eu acho que eu consigo, vou tentar. seria Todos vocês incrível. que puderem, né, espaço fechado, não só para essas atividades, mas para outras também. Avisa a gente, quem Eventos tiver. externos, né, gente? Legal. Sim, Vou tentar. tá bem. Senão a gente Obrigada, está fazendo Carla. muita promessa para não chover. É. É Mas porque acho que a gente que é da área de educação física, pelo menos eu, assim, eu consigo ter bastante contato com donos de academia. De repente é interessante para ambos fazerem um evento desse, né, dentro de um horário que não vá comprometer um pátio, uma escola, né, um ginásio, alguma coisa assim. maravilha. Legal. Tentar. Bom, pessoal, mais Posso alguém? só acrescentar mais uma coisa, já que existe também uma possibilidade, eu vinha pensando nisso, pesquisando outro dia, eu vejo o que elas colocam para mim também, né, durante os encontros. A gente podia pensar uma hora numa imersão, sabe, um dia num lugar agradável, um lugar verde, a gente de repente pode começar a arrecadar também fundos para que essas pessoas possam se locomover, claro que com as questões de limitação de locomoção de cada um, dentro da fase de tratamento que cada um está, mas deixasse isso aberto para ir num lugar, né, uma natureza, um espaço bem aberto, bem amplo, e que cada um pudesse, no decorrer do dia, ir trabalhando, cada um sua atividade, né? Abrir uma prática de mindfulness, outro com uma prática de yoga, outro com uma prática de alongamento, outro, e assim sucessivamente num dia inteiro. Inclusive, eu já vi, existe até uma casa, né, que está alugando para isso, que é uma casa numa região de São Francisco Xavier, que você passa a noite, inclusive, e o pessoal entrou com aquela vaquinha, né, para manutenção dessas pessoas que iriam, então, ocupar esse espaço sem custo, né, e com os nossos trabalhos. Também estou só pensando aqui uma coisa, de repente, mais para frente. Toda ideia é muito Essas bem-vinda, gente. Toda ideia é muito bem-vinda. Eu acho que por isso que a gente precisa se reunir mais vezes, porque assim, todo mundo tá aqui tendo muitas ideias. E eu acho que assim, gente, a gente não tem restrição. A gente recebe todas as ideias e daí depois a gente vai pensando como que a gente articula aterriza. parceiros, né? Tá bom. Bom, pessoal, se mais alguém quiser falar, última oportunidade, senão a gente vai fechando. Eu, assim como a Miriam, fiquei encantada, não conhecia o tanto que o Protea fazia, então foi super importante ter essa reunião, foi a primeira reunião que eu participo, sou voluntária nova, digamos assim, no Instituto, não tinha noção, o Cuida Mama, tô assim encantada, já quero ir com a Anira nos hospitais com ela, assim, para conhecer mais, entender, sou de São Paulo, então se você precisar de um help, você me liga, porque eu achei Sim, a gente sempre incrível, precisa, assim, Thalita, não é bom tinha saber. noção de quanto esses braços alcançavam, né, como alcançava as pessoas, eu achei incrível todos os projetos, então eu quero parabenizar e estou muito feliz de estar aqui. E achei muito boa essa ideia de reunião de equipe multi, assim, né, para conversar sobre o paciente, entender ele como um todo, e eu acho bem interessante. Então, só para agradecer mesmo.
Obrigada, Thalita. A Valquíria perguntou se ia ter foto. Acho que a gente pode tirar uma Vamos, foto, sim. podemos. Eu e a minha mania de foto, né? Eu acho que a gente tem que divulgar. Eu até soltei o cabelo. Divulgar a nossa reunião e guardar, né, no nosso coração também, né, a lembrança. Bom, então vamos Será que a lá. Júlia, acho que só a Júlia e a Nira, né, que não A Nira já conseguem. tem duas Nira aqui. Ah, tá, desculpa. Eu vou ver se eu tiro Você uma. faz, Elton? Peraí, eu vou sair dessa aqui, peraí. Ela se multiplica. Agora foi, amiga. Vamos lá. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Peraí. Deixa eu ver se foi boa. Ficou. Deixa eu tirar uma do celular agora. Peraí. 1, 2, 3 e... Foi. Boa. Certinho, gente. Obrigada, pessoal. Muito Que bom obrigada que a vocês todos. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Uma ótima noite. Gente, boa noite, boa noite, um Boa beijo noite. grande. Obrigado, Boa pessoal. noite. Obrigada. Boa Boa noite, fiquem com noite. Deus. Boa Boa semana. noite, adorei. Obrigada, boa semana.